Mas Jéssica, e aí aqui eu quero trazer um outro ponto bem importante que ao longo depois, em algum momento ele discute, mas eu já vou trazer agora. Porque eu fico falando e aí eu acho que encaixa os conteúdos. Tem um momento do vídeo, deixa eu até pegar o tempo aqui, que é discutido sobre meritocracia. E aí tem muito a ver com essa coisa de aproveitar oportunidades, e aí eu quero trazer um alerta em relação a isso. Eu vou colocar a fala aqui e nós já discutimos. É no minuto 24:52. 24:52. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada, de uma cabeleireira e um policial militar, e eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de Você acha dúvida. saudável isso? Para mim, é a forma como eu escolhi viver. Viu, o Thales estava dizendo que ele é fruto da meritocracia, né? E aí eu quero discutir um pouquinho sobre isso. Por que eu quero discutir um pouquinho sobre isso? Atrelado ao que eu estava falando de não depender só do contexto, né? Muitas vezes, e isso a neurociência ela nos ensina com grande profundidade, que a depender das tuas origens, por exemplo, uma pessoa que cresceu numa família com uma renda muito baixa, uma pessoa que teve inanição, né, que ficou com fome durante a infância, uma pessoa que teve não, né, que sofreu, uma pessoa que passou por algum trauma relevante. Todos esses aspectos relacionados ao desenvolvimento de uma criança, eles geram consequências, inclusive do ponto de vista biológico, né? Então, nós vamos ver um menor desenvolvimento do hipocampo, eu já falei aqui várias vezes sobre isso. Nós vamos ver uma reatividade ao estresse, então eu tenho o eixo hipotálamo adrenal mais ativo, essa pessoa ela vai ficar um pouco mais reativa. Nós temos que é uma reação maior da amígdala, nós temos uma menor, às vezes, capacidade de análise lógica. Então, assim, é indiscutível que, a depender de onde você veio, qual foi o ambiente de origem, você terá certos desafios a mais do que aquela pessoa que veio de uma família extremamente estruturada, que teve uma boa educação, que nunca teve fome, que nunca passou por nenhuma instabilidade, que teve uma infância, né, bem estruturada, um bom colégio. Então, assim, é indiscutível que, inclusive, dentro do desenvolvimento cerebral, há diferença nessas questões, tá? Por que isso é relevante quando se fala de meritocracia? Porque eu posso colocar 2 pessoas exatamente numa mesma posição dentro de uma empresa, e uma pessoa ter vindo desse contexto todo e outra pessoa ter vindo de um contexto bom. Então, tem uma vindo de um contexto de vulnerabilidade, eu tenho uma outra vindo do contexto extremamente estável. Elas podem sair exatamente do mesmo lugar, só que elas têm capacidades distintas. Aquela pessoa que foi favorecida pelo contexto, ela já sai na frente, mesmo estando no mesmo lugar, tá? Por que isso importa quando nós discutimos meritocracia? Porque, a depender do teu ponto de referência, as tuas bases, isso vai determinar se tu vai ter uma maior disposição, uma maior facilidade de ascensão ou menor, tá? Então, isso tá posto, não é uma coisa que a Jéssica acha, não é uma coisa que o João acha, é uma coisa que a ciência tem repetidamente ao longo dos anos nos mostrado. A depender do ponto de referência, a depender de onde tu tá vindo, tu já vai sair na frente ou tu vai sair atrás. E aí muitas pessoas, ao escutarem esse tipo de coisa, dizem assim, viu? Então, é por isso que eu não me desenvolvi na vida, é por isso que eu não dou certo, é por isso que não sei o quê. E por favor, não se coloca nessa situação. Se você teve uma infância desafiadora, se você passou por desafios em termos de alimentação, situação financeira, traumas, se você passou por isso, eu sinto muito, de coração.
Mas você não pode usar isso como uma justificativa para se manter preso na exata condição em que você está. Você tem que usar isso tendo um nível de conhecimento que você está tendo nesse momento, e com 165 episódios, você tem que olhar para isso e dizer assim: eu sei que existe um desafio aqui, mas eu vou encarar esse desafio. Eu vou encarar esse desafio. Porque eu sei que no momento que eu me esforço, no momento que eu estou disposto a olhar para isso e dizer assim: eu tenho aqui um desafio e eu tô pronto para encarar esse desafio. Se eu me dedicar, eu passo essa pessoa que veio de um contexto completamente estável. Mas para isso eu tenho que o quê? Abrindo aquilo que eu vejo, né? Tudo que você vê é o que há. Então você precisa ampliar aquilo que você vê. Você precisa se desafiar, você precisa se confrontar. Você precisa constantemente estar empurrando a barreira. Eu já fui até aqui, agora eu empurro um pouquinho, vou até lá. Agora eu empurro um pouquinho, vou até lá. Agora eu empurro um pouquinho, vou até lá. Você tem que constantemente estar na busca por esse desenvolvimento. Eu já falei várias vezes aqui do meu problema da dislexia, né? E para mim a dislexia sempre foi isso. Foi essa percepção. Para quem não sabe, dislexia é um transtorno que vai pegar no processo de aprendizado, né? Então, pode ser na linguagem, pode ser na fala, pode ser na escrita, pode ser na interpretação. Então, existe um desafio maior no processo de aprendizado e principalmente nas questões linguísticas. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande com escrita e com interpretação. Tanto é que os meus colegas estudavam 4 horas, né, 2 horas antes da prova, e eu tinha que estudar uma semana. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu sempre escrevi muito errado, eu sempre tive muita dificuldade com redação, eu sempre tive muita dificuldade com português. Eu erro as letras. Esses dias eu escrevi centavos com C no Instagram e o Guilherme disse assim: ai, amor, por favor, apaga. Aí eu escrevi essencial também errado. Então, assim, eu tenho que me cuidar a vida inteira, porque eu tenho este problema. Eu poderia olhar para esse problema e dizer assim: ok, existe um problema. Portanto, eu sou incapaz de fazer um mestrado e doutorado. Afinal de contas, um mestrado e doutorado exige muita leitura, muita escrita, muita interpretação, e esses são exatamente os meus maiores desafios. Então, eu vou fazer outra coisa na vida, porque eu não vou seguir por aqui. E não, pelo contrário. Eu olhava isso e dizia assim: ok, eu tenho um objetivo. É ser professora. E para ser professora, eu preciso passar pelo mestrado e doutorado. E para passar pelo mestrado e doutorado, eu tenho que ler artigo, eu tenho que publicar artigo, eu tenho que fazer uma tese, eu tenho que fazer uma dissertação. Então, é indiscutível. Eu vou fazer. Ah, mas vai ser mais desafiador. Vai. Enquanto meus colegas vão estudar 4 horas, eu vou estudar uma semana. Enquanto meus colegas ficam no final de semana brincando, passeando, falando, fazendo não sei o quê, eu tô estudando. Então eu sei que o meu nível de esforço, ele exige mais de mim do que exige de outras pessoas. E eu não me coloco como vítima por causa disso. É só como eu sou. E eu preciso me esforçar mais e tá tudo bem. Porque eu só tenho 2 caminhos. Ou eu aceito que eu tenho um desafio maior, arregaço as mangas e faço o que tem que ser feito, ou eu assumo o fracasso e me paraliso. Qual caminho eu quero seguir? Eu sempre escolhi pelo caminho de me desenvolver. E é isso que eu quero te incentivar. Eu não quero que tu diga assim: ai, mas eu passei por tudo isso, então pra mim é mais difícil. Eu sinto muito. Eu sinto muito de coração que pra ti tenha passado por coisas desafiadoras. Mas não permita que essas coisas desafiadoras impeçam de você construir uma vida que vale a pena ser vivida. Porque pessoas que têm esse tipo de fala e vamos escutar o tom de voz. Eu vou colocar aqui no minuto 25, 28, que é onde a gente parou, só pra ver o tom de voz, tá? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT... Pode. E ficar ganhando 3 mil reais por mês pra sempre, tendo
condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Você Não, tá ela com... pode mudar de emprego, ela pode procurar um Mas a lugar gente onde. Não tendo home office, não tendo atualização. Ai, gente, chega a me dar um nervoso. Olha a fala, né? Eu não tô dizendo que... Depois eu já volto num outro tópico em relação a excessos de trabalho e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção é essa fala, né? Ah, mas então você acha que não ter home office, não ter isso, não ter aquilo, viver em condições precárias, que então isso é o caminho. Percebe o lugar que ela está se colocando, que é exatamente como se eu dissesse assim: ah, mas então, se para fazer um doutorado precisa escrever uma tese e eu erro muito no português e eu tenho dificuldade de interpretar, então isso aqui é muito difícil para fazer. É a mesma coisa. Ah, mas então se não tem um home office eu não trabalho. Entende que assim, é quase que como uma justificativa para tapar a peneira do porquê eu não me esforço o quanto eu deveria me esforçar. E eu não conheço a pessoa, pelo amor de Deus, eu não sei quem é, eu não sei onde foi, eu não sei nada. A única coisa que eu sei é a fala, a exigência de, eu quero um home office, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Né? Como se for, e o tom de voz, assim, como se o trabalho fosse um afronte, como se o trabalho fosse um sofrimento. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque se for assim, você vai ser infeliz. Você vai ser infeliz. Quando existe essa postura diante do trabalho, né? E aí eu quis seguir porque nós conseguimos perceber uma postura que tem um olhar muito ruim para o trabalho, como se o trabalho fosse uma coisa horrível. Essa pessoa vive mal. Não se permita viver mal, o teu trabalho não é teu inimigo. O teu trabalho é o que te dá muito mais do que dinheiro. O teu trabalho deve ser o que te dá vida. Junto com outras coisas, óbvio. Mas o teu trabalho tem que te dar vida. Tu tem que ter tesão pelo teu trabalho. Tu tem que olhar e dizer assim, poxa, que massa fazer isso. Tu não pode ser um executor de tarefa. Ai, mas eu passei por todos esses desafios que tu disse, Jéssica, eu sinto muito. Mas isso não te aprisiona na exata condição em que tu estás. Mas, Jéssica, então o que eu devo fazer para sair desta condição? Tu vai ter que empurrar essa barreira diariamente, como eu empurrei a barreira de escrever mal e errar. Sabendo que um dia ou outro eu vou errar. Ainda eu erro até hoje. É uma limitação minha. Como pode ser uma limitação tua ter uma dificuldade em empregar esforço. Ah, mas eu trabalho já das 8 da manhã às 6 da tarde. Desculpa, tu vai ter que fazer um pouquinho mais se tu quiser ascender na carreira. Ah, mas eu não consigo, eu me canso, então vamos empurrando essa barreira devagarinho. E o que eu quero dizer? Não é que tu tem que trabalhar fora do horário no teu trabalho, mas é que se tu quiser te desenvolver e crescer, tu vai ter que te aperfeiçoar mais para que no teu horário de trabalho tu consiga gerar mais resultado. Que tu consiga contribuir mais. E que essa contribuição ela seja percebida. E que ao serem percebida ela seja valorizada. Mas Jéssica, não me valorizo, então troco de empresa. A responsabilidade sobre a tua vida é tua, não é de um terceiro. Você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por ti, porque tu quer ter uma vida melhor, porque tu quer te tornar uma pessoa melhor, porque tu quer ter uma condição de bem-estar financeiro. Se no lugar que tu estás, tu não tem isso, talvez seja a hora de buscar um outro lugar. Eu fico bem preocupada com esse tipo de comunicação, assim, sabe? Porque é como se o contexto
É como se o trabalhador, ele realmente fosse contrário ao empresário, e o Tales fala isso no final do vídeo. E como se precisasse existir uma guerra entre os dois. Quando, na verdade, os dois estão buscando só uma coisa. Viver melhor. Entende? Não existe guerra aí. Na verdade, deveria existir união. E quanto maior, mais forte essa união, mais longe se vai. Então não assume essa posição. Não assume esta posição. Mesmo que você tenha passado por muitos desafios, você vai ter maior dificuldade, sim. Mas você vai ter que ir empurrando essa barreira pouco a pouco, até que você consiga respirar. E que pode ser que demore. Como até hoje eu erro português. Tá tudo bem, demora. Fazer o quê? Vou desistir porque só tem 2 caminhos. Então se demora, ou eu desisto e fico onde eu tô, ou eu sigo me esforçando até que um dia dê certo. O que eu prefiro? Qual é o caminho que eu quero seguir? Bom, pelo menos eu, mesmo me esforçando, pelo menos eu quero ter a chance de dar certo. Porque se eu não fizer nada, nem a chance de dar certo eu tenho. Entende? Nós precisamos, às vezes, ser bem realistas. Esses 2 caminhos, qual que tu prefere? Não fazer nada e seguir como tu tá. Ou fazer muito mais e ter a chance de mudar. Isso muda um pouco a perspectiva, assim, né? Muda um pouco o olhar. Vamos em frente. Eu pulei lá pro minuto 24:52 para discutir essa questão da meritocracia, mas eu quero puxar o minuto 15 aqui só para mostrar um ponto interessante. O Brasil tem 22 milhões de Você CNPJs. votou pensar pra você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da E companhia. o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí quem A vai equipe empregá-los? dele. E ele vai olhar e quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo Mas mundo muitas trabalhe das junto? vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei em uma empresa, que ela já até fechou, ela faliu, Tá bom. que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado, VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionários. Na verdade, o minuto é 14:45. O meu orçamento de treinamento foi muito baixo. O Brasil tem 22 milhões de Você CNPJs. votou pensar pra você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da E companhia. o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí A quem vai equipe empregá-los? dele. O Thales disse, é óbvio que o empresário tem que olhar pro lado dele. E aí o outro disse, mas é óbvio que o CLT precisa olhar pro lado dele. O que eu só quis voltar nesse é para justamente reforçar essa coisa que eu percebo que existe esse conflito, sabe? Como se cada um fosse... se não fossem pessoas caminhando numa mesma direção. Como se fosse cada um lutando pelo seu, no sentido de que eu tenho que olhar pro meu lado, tu tem que olhar pro teu, e nós não temos que juntos olhar para lugar nenhum, sabe? Então eu acho isso bem complicado, assim. E aí eu acho que o todo precisa evoluir, assim, né? As empresas e as pessoas precisam evoluir para que a gente possa caminhar e entender que não tem ninguém contra ninguém ali, né? Que na realidade todos estão buscando a mesma coisa. Era só para fortalecer essa discussão.